Olá, companheiros e companheiras. Estamos no programa Análise de Conjuntura, produzido semanalmente pelo setor de comunicação do MST. E hoje nós vamos tratar de 3 temas. O primeiro tema são as ações de violência da polícia e dos governos. O segundo tema é uma reunião importante que foi realizada nessa semana do campo popular. E o terceiro tema é a condenação do Lula no processo do sítio de Atibaia e a continuidade da campanha Lula Livre. Vamos lá. Na madrugada de sábado para domingo, 9 jovens foram mortos numa ação desastrosa da Polícia Militar no bairro de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Os jovens estavam no baile funk quando a polícia avançou sobre eles, que passaram a correr de forma desesperada. A polícia tinha cercado todas as saídas e passou a agredir de forma muito violenta esses jovens. Os jovens, de acordo com a polícia, morreram, foram pisoteados, mas nós vemos relatos de vários jovens que dizem que foi pela ação da polícia que esses jovens morreram. Isso é um sinal do clima de violência que nós vivemos na sociedade brasileira. Desde a eleição de Bolsonaro, nessa onda conservadora, nós vivemos um clima de muita violência, de muito conservadorismo. E por conta das declarações tanto do presidente da República, como também do governador aqui de São Paulo, João Dória, a polícia tem se sentido na liberdade de ter todas essas ações de repressão e de violência, com a legitimidade do apoio do presidente da República e também do governador do estado aqui de São Paulo. Em relação ao caso de Paraisópolis, nós precisamos, em primeiro lugar, denunciar a violência policial e acusar a responsabilidade do governador João Dória, que inclusive já deu declarações preconceituosas contra bailes funks e atividades culturais da periferia. Devemos, em segundo lugar, defender o funk como uma expressão cultural da juventude, das regiões pobres, das periferias, das grandes cidades. Devemos defender as investigações e que vão concluir que foi claramente um caso de abuso de autoridade das autoridades policiais. E devemos compreender que essa não é uma ação isolada. Nós vivemos um clima na sociedade brasileira de violência, que se manifestam também em outras ações. Essas ações de violência se dão num contexto na qual se desnudam todo o processo de desigualdade da sociedade brasileira. Vejam, uma moradora de rua é assassinada num crime de ódio. Jovens de uma comunidade de Paraisópolis, que é vizinho do bairro do Morumbi, aqui na zona sul de São Paulo, o que demonstra que a desigualdade social está criando um clima de massacre e violência contra os mais pobres do nosso país. O clima de violência que nós vemos na sociedade brasileira, ele se manifesta tanto nessas ações das polícias e das milícias nas áreas urbanas, mas se manifesta também nas áreas rurais. Na semana passada, Jair Bolsonaro fez uma declaração de que mandará para o Congresso brasileiro um projeto de lei que viabilize as operações de garantia e lei e ordem nas ocupações de terra. Dessa forma, ele quer viabilizar 2 questões. Primeiro, que o presidente da República, além dos governos estaduais, possa atuar em processos de reintegração de posse, e quer também legalizar e viabilizar a participação das Forças Armadas em ações de reintegração de posse e de despejo. Isso é um absurdo, porque, diferentemente do conceito das operações de garantia de lei e de ordem, que têm sido utilizadas para reprimir o crime organizado e facções armadas, o que o Bolsonaro quer é legalizar uma ação de repressão das Forças Armadas para resolver um problema social, que é a concentração de terra e a pobreza no campo. Então é mais uma expressão desse processo de criminalização, de conservadorismo, que quer reprimir
todas as formas de resistência a consolidação do agronegócio e a sua expansão no território brasileiro. As GLOs são iniciativas do governo federal, geralmente em parceria com os governos estaduais, para atacar problemas específicos e extraordinários. Então ela foi utilizada até de forma bastante banal nos últimos anos no Rio de Janeiro, em ações que eles diziam que era para combater o crime organizado em regiões de bastante violência nas periferias do Rio de Janeiro, o que de certa forma também é bastante questionável, porque a polícia militar deveria ter a condição de enfrentar esses problemas no estado do Rio de Janeiro, e agora ele quer ampliar a utilização desse instrumento contra as ocupações de terra no interior do país. E é importante também registrar que o debate da GLO está casado com o debate do excludente de ilicitude, que é um projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, que tem apoio do governo Bolsonaro, que prevê que os policiais que cometem assassinatos, eles não sejam investigados. Ou seja, é uma licença para matar para a polícia, que nós sabemos que atua de forma muito violenta e que com a aprovação do excludente de ilicitude não teria mais nenhuma forma de controle desses tipos de operações. O MST e a Comissão Pastoral da Terra já se pronunciaram contra esse projeto de GLO e muitos dizem que ela é inconstitucional, então que ela não seria aprovada pelo Judiciário e pelas Cortes Superiores. Então é um caso de mais um sinal que o Bolsonaro dá para a base dele, para os ruralistas, de que ele não vai admitir qualquer ocupação de terra, qualquer forma de resistência, inclusive passando por cima dos governadores, que é quem atualmente tem a responsabilidade de coordenar as polícias militares e fazer as operações de reintegração de posse. A proposta de Bolsonaro de criação de uma GLO rural se dá paralelamente à generalização de pedidos de despejo de áreas da reforma agrária, áreas de acampamentos do MST. Então nós tivemos na semana passada um despejo violento de 700 famílias na região norte da Bahia, que viviam numa área ocupada da Codevasp. Essa foi uma operação de despejo que teve a articulação da Polícia Militar, da Polícia Federal e também de milícias armadas articuladas com o latifúndio no norte da Bahia, o que demonstra o avanço da violência no meio rural contra o movimento sem terra, contra os trabalhadores rurais que vivem em acampamentos. E tivemos também um despejo na região de Querência do Norte, no Paraná, de 50 famílias, numa operação muito violenta, que não foi informada previamente. Nós temos visto se generalizar por todo o país um novo tipo de ações de despejo, que tem, em primeiro lugar, a retomada de processos antigos judiciais, que já estavam abandonados, que são retomados tanto pelo INCRA como pelo latifúndio. O segundo, uma ação violenta das polícias militares, ou seja, não tem mais um diálogo prévio, uma tentativa de negociação para a saída das famílias. Não, são ações ostensivas da polícia militar, que não querem apenas tirar as famílias das áreas, mas também criar um processo de violência e de trauma contra essas famílias. Em terceiro lugar, essa articulação, tanto com a polícia militar, com a polícia federal, como também com milícias armadas do latifúndio, para realizar essas ações de despejo. Então nós estamos vivendo um avanço da violência no meio rural, que se casa de certa forma com essas ações de controle social que nós vivemos na cidade, como nós vimos na operação da Polícia Militar de São Paulo em Paraisópolis. Mas o povo brasileiro está disposto a resistir, a manter as suas formas de expressão de luta e de cultura, e é por isso que nós fizemos nessa semana uma reunião importante do campo popular, que reúne uma série de movimentos sociais e articulação, que reuniu mais de 20 articulações e movimentos, mais de 80 pessoas participaram. No encontro das organizações do campo popular, nós retomamos o processo de análise de conjuntura, que é importante para que a gente possa orientar
quais as ações que nós vamos tomar no próximo período. Então a primeira avaliação que nós temos é que nós vivemos sob uma unidade das diversas frações da burguesia muito grande, que tem dado sustentação para o avanço do programa ultra neoliberal do governo Bolsonaro. Daí que nós temos visto no último período a aprovação desses diversos projetos, como da reforma da Previdência. Agora nós temos as PECs de desmonte do Estado brasileiro, temos também as medidas que propõem a privatização de empresas públicas. Nós temos diversas tarefas políticas importantes que o conjunto das organizações do campo do projeto popular se comprometeram a desenvolver nesse próximo período. Em primeiro lugar, nós precisamos retomar com muita força o trabalho de base, tanto nas nossas bases, nos nossos movimentos, como também nas regiões urbanas, nas periferias, para que a gente possa retomar os laços das organizações da classe trabalhadora com o povo e fortalecer assim as lutas políticas nesse processo de resistência. A segunda tarefa que nós temos é avançar nas nossas lutas em defesa da democracia, em defesa dos direitos sociais e em defesa da soberania nacional. O terceiro elemento é denunciar os cortes orçamentários que o governo tem feito, que tem atingido diversos setores da sociedade. E nós também devemos denunciar esse processo de avanço do desmatamento da Amazônia, do desmonte dos instrumentos de controle ambiental, porque esse é um tema importante que consegue dialogar com setores amplos da sociedade brasileira e da sociedade internacional contra essas políticas do governo Bolsonaro. E nós devemos também dar suporte e também nos influenciar por esse processo de luta que nós estamos vivendo na América Latina. No Chile, processos de luta na Colômbia, tivemos uma vitória eleitoral importante na Argentina, e que inclusive colocam muito medo no governo Bolsonaro e nas forças conservadoras no nosso país. Não é à toa que o governo Bolsonaro, a sua família e o ministro Paulo Guedes têm falado no Brasil de AI-5, em fechamento do regime, em medidas autoritárias. Nós vemos que eles têm muito medo das mobilizações populares. Nós não podemos admitir o fechamento do regime, devemos buscar articular com todos os setores que têm compromisso com a democracia. E para nós, o maior símbolo da luta pela democracia no nosso país é a luta em defesa e da liberdade do companheiro Lula. Depois da libertação do Lula, nós temos um novo cenário político no nosso país. O Lula não foi liberto por conta de uma mudança na correlação de forças na sociedade brasileira, mas por conta de mudanças na conjuntura que demonstraram uma fissura, especialmente da extrema-direita com a direita, que teve impacto especialmente no Poder Judiciário, no STF, mas também no próprio Congresso Nacional. É dessa contradição na superestrutura da sociedade que veio a libertação do Lula, mas a libertação do Lula se deu de forma bastante precária. Não houve uma mudança nos processos do Lula, nem anulação de qualquer sentença. O que houve foi uma mudança no momento do cumprimento da pena. Isso significa que a mudança do Lula, que a libertação do Lula é bastante precária e que nós devemos continuar com todas as iniciativas políticas da campanha Lula Livre. Nós realizamos, logo depois da libertação do Lula, uma reunião da comissão executiva da campanha Lula Livre com a presença do Lula, e lá nós definimos a continuidade da nossa campanha. E nós tivemos na semana passada um momento bastante pedagógico, na qual o Lula teve um julgamento do caso do sítio de Atibaia, julgado no TRF4 em Porto Alegre, e ele não só foi condenado, como a sua pena foi aumentada em relação à definição da primeira instância lá de Curitiba. Então nós vemos que, apesar da derrota do fim da prisão em segunda instância, a Operação Lava Jato e esses setores mais de extrema direita, esse tema não está resolvido, porque setores do judiciário continuam a sua cruzada contra o presidente Lula, contra a democracia no nosso país.
É por isso que nós vamos continuar as atividades da campanha Lula Livre. Nós temos agora, no dia 18 de dezembro, um ato político cultural que reunirá o Lula e o meio cultural e intelectual no Rio de Janeiro. Esse ato deve ser realizado no Circo Voador e a ideia é que seja uma atividade de fechamento da campanha Lula Livre nesse ano de 2019. E nós já temos a previsão da realização de uma grande plenária da campanha Lula Livre no mês de janeiro, que vai reunir um conjunto de entidades para que a gente possa fazer o planejamento das ações da campanha Lula Livre para o ano de 2020. Então a nossa proposta é continuar com os mutirões Lula Livre, que são realizados sempre no último final de semana do mês, de atividades de agitação e de diálogo com o povo. A nossa ideia é continuar com os festivais Lula Livre, são essas atividades que têm conseguido um êxito muito grande, que envolve o meio cultural, artistas, cantores, bandas e música, e consegue reunir grandes segmentos, especialmente da juventude, nas atividades em defesa do Lula. E vamos continuar na organização dos comitês Lula Livre, dos comitês estaduais, dos comitês locais, para que a gente possa manter todas as iniciativas e todas as formas organizativas que nós construímos em 2018 e 2019 nesse próximo período, para que a gente possa enfrentar as mudanças na conjuntura com a nossa organicidade e que a gente possa continuar na luta até que todas as sentenças que condenaram o Lula sejam anuladas, porque os vazamentos do The Intercept demonstram que o que houve no nosso país foi uma operação político e jurídica para condenar o Lula e para tirá-lo da eleição de 2018 e entregar o país para os setores mais conservadores para implementar esse programa ultraneoliberal. Então nós vamos lutar até o fim, em primeiro lugar, para que as sentenças que condenaram o Lula sejam anuladas. E vamos lutar até o fim também, até que os direitos políticos do Lula sejam retomados, para que ele possa voltar à vida pública no nosso país e, se quiser, disputar eleições e atuar com liberdade na medida em que ele é o maior líder político do nosso país. É isso, companheiros e companheiras. Encerramos mais esse programa semanal Análise de Conjuntura do MST. Até a próxima.